Shalom, amados. Nós estamos aqui no monte da cidade Faxinal Soturno, um monte da adoração, onde nós adoramos a Deus já por mais de 25 anos. E eu quero falar sobre o manto de Elias. Este talite que os judeus usam hoje para orar, ele simplesmente pega nas quatro pontas e se torna uma casa, uma cobertura. E todas as orações que os judeus fazem, fica acumulado ali naquele monte. É um histórico diante de Deus, um memorial. Elias tinha um manto muito especial. E Eliseu, chegou na hora da partida de Elias, Elias perguntou para Eliseu: "Que queres que te faça?" Eliseu imediatamente respondeu, com um pedido mais incrível de todos os tempos. Eliseu disse: "Eu quero o dobro, quero porção dobrada da unção que está sobre ti." Foi a primeira vez na história que alguém pediu algo assim. Então aqui está registrado um princípio. A unção é transferível, a capa ela é transferível, é uma herança para os filhos. Por isso que a paternidade é uma forma de transferência de unção. Só quem é filho pode herdar. Então Eliseu, sabendo disso, falou: "Elias, me faça teu filho primogênito. Eu quero o dobro do que os outros vão receber." Havia muitos discípulos com Elias, mas só Eliseu receberia o dobro. E eu estou aqui com uma pessoa muito importante, que é um filho na unção. Chamo de filho na unção porque Deus mandou ungir. É meu filho Navarro, Javier Navarro, de Venezuela, Cumaná. E olha só, interessante, Deus me manda num país, no local mais antigo, cidade mais antiga do continente, que é Cumaná, e para ungir um filho seu, alguém especial. Está muito parecido com a história de Elias, né? Deus manda lá para escolher alguém, ungir aquela pessoa. E Deus havia falado comigo desde Israel em 2006 sobre a unção de Elias. Depois de Israel, em 2009, em Roraima, o Senhor mandou eu tocar o shofar sobre o Brasil, declarar que a unção de Elias estava chegando no Brasil, e de Brasil para a Venezuela. Então nós chegamos lá e encontramos Navarro. Eu vou trocar de lugar com o Navarro, passo para cá, Navarro. E agora ele passa a ser a pessoa que vai ser o locutor mais importante. Como vai, Navarro? Tudo bem? Muy bien, contento de estar en Brasil, en casa de papá. Contente de estar no Brasil, na casa do seu pai. Eso es algo que alegra mi alma, alegra mi corazón. Alegra o seu coração estar aqui. Porque el hijo cuando llega a casa del padre, O filho, quando chega à casa do pai, consigue dos cosas. consegue duas coisas. Uno, Restauração. y dos, Dois, aumento de la unción. aumento de la unção. Así que estamos contentos de estar acá. Está gostando desse lugar aqui especial? Es un lugar hermoso, un lugar donde se puede sentir la presencia de Dios. Creo que desde hoy yo le voy a cambiar el nombre. Com certeza, vai mudar, vai cambiar, novo homem. Eu lembro que foi em 2009 que nós chegamos em Cumaná. Você lembra de um sinal especial que foi marcado no céu na nossa chegada em Cumaná? Sí. Un día antes que usted llegara comenzaron a acontecer acontecimientos en los cielos. Acontecimentos no céu começaram um dia antes da nossa chegada. Ocurrió que en el cielo aparecieron señales que la gente no entendía. Sinal no céu que eles não entendiam. Aparecieron bolas de fuego Bolas de fogo. que venían de dirección del sur hacia el norte del Do país. sul ao norte do país. Eu vou dar uma palavrinha sobre essa bola de fogo. Uma bola de fogo que caiu aqui nesse lugar, quando Deus mandou esta unção. E a palavra está em Ezequiel 20, 45 a 47. Você pode ler calmamente, onde diz que Deus vai acender um fogo do sul até o norte. E vai ungir pessoas com essa unção de fogo. E esse fogo vai queimar como árvore. Árvores verdes e secas queimarão. E o rosto das pessoas que recebem esse fogo ficarão incendiados. Então nós fomos a Cumaná. E o nome do evento que foi colocado, meu amigo pastor Antônio Filho de
de Roraima, Boa Vista. Eles comunicou com o pastor Henrique de Cumanã e marcaram assim o nome do evento. Cumanã em Chamas, com o Homem da Bola de Fogo, Ezequiel 20, 45, 47. Então aquela bola de fogo atravessou o país e causou assim algo, despertou, inclusive damos uma entrevista na televisão, falamos disso, e foi um sinal para que aquela nação pudesse acreditar na palavra profética. Como foi para você ver aquela bola de fogo, assim, te causou estranheza? Increíble, fue algo raro, nuevo, diferente. Nosotros fuimos a visitar algunos pueblos alrededor de la ciudad. Vocês foram visitar alguns povos para entrevistar sobre a bola de fogo? Sí, hablamos con pescadores, gente que estaba a la orilla del mar de la ciudad. Pescadores que estavam no mar. Agricultores. Y comenzamos a preguntar si habían visto esto. Perguntaram se havia visto aquela bola de fogo. Y todo el mundo había visto las bolas de fuego. Todo el mundo había visto. Al día siguiente en los periódicos, no dia seguinte, os jornais, apareció la noticia. Apareceu notícia. Extrañas bolas de fuego. Estranha bola de fogo. Estaban en los cielos de Cumaná. Estava no céu de Cumaná. Y después de ese día, sucedió un día después que usted se fue de Cumaná. Esse sucedeu um dia depois? Depois que chegamos. Inclusive estava na capa do jornal e eu Tempo, né? Sim. É um periódico, né? Periodito. Em periódicos e na rádio. E na rádio. Ah, ok. E interessante que essa bola de fogo atravessou o país e parou em cima de Cumaná. E foi nessa parada dessa bola de fogo que Deus falou comigo. Por que ela parou ali em cima de Cumaná? A Cumaná, as pessoas não creiam, não acreditavam na unção, não é? Naquele local onde fomos pregar, mais tarde o pastor me falou, eles não creram na tua pregação por causa da unção. Eles estranharam a unção. Então naquela tarde, depois de 12 dias nas ilhas do Caribe, né? Uhum. Eu fiquei em retiro 12 dias numa ilha. E naquele 12º dia, Deus falou comigo, vai lá e pede a palavra no culto, estava a pastora, né, pastora Ruth, e diga que aquela bola de fogo parou ali, porque aquele povo não creu, então aquela bola de fogo veio para Cumaná, mas o povo não creu, então ela parou ali. E naquele momento o Espírito Santo disse, chame aqui o médico, que ele não crê na unção. E aí apareceu o Navarro. Aí você veio à frente naquele momento, como sentiu? Sí, me quebranta un poco acordarme de eso. Sí. Você não acreditava, não? Yo era uno de los que no creía. Estábamos confrontados con la manifestación del Espíritu Santo. Estava confrontado com a manifestação do Espírito Santo e ele não cria também. Toda la vida en el Evangelio y nunca habíamos visto tan fuerte la manifestación del Espíritu Santo. Por todo o tempo que ele conhece o Evangelho, não tinha visto manifestação tão forte do Espírito Santo. De hecho, desde ese día, las aguas se abrieron en dos para la iglesia. Desde esse dia, as águas se abriram em duas para a igreja. Antes de esa bola de fuego y después de la bola de fuego. Antes da bola de fogo e depois da bola de fogo. De hecho, siempre se comenta en la iglesia, sim, antes de Joel Angel e depois de Joel Angel. O pessoal sempre comenta lá na igreja até hoje, antes de Joel Angel, depois de Joel Angel. Yo no creía hasta el día en que usted me llamó desde el púlpito, dijo que había un médico que no creía en esa unción. Ele não cria, antes de ser chamado naquele dia, que eu disse que havia um médico ali que não cria na unção. Y en el momento que subí al púlpito, no momento que ele subiu ao púlpito, cayó sobre mí esa bola de fuego. Caiu sobre ele a bola de fogo. Yo fui largado como 1 metro de donde estaba. Ele foi jogado como 1 metro onde estava ali. Fue como una onda expansiva. Uma onda expansiva. Que me largó. Explosão, que jogou ele. No caí, me mandó. Me mandou, você foi ao piso, né? Y tenía ujieres detrás de mí. E tinha pessoas atrás dele, mulheres. Y las personas cayeron. E as pessoas caíram. No pudieron sostenerme. Não puderam sustentar. Eu lembro que, faça com a mão assim, eu lembro que ele caiu no chão e na verdade uma visão começou, as suas mãos a entrar como uma luva de ouro e tocar assim
É como se o médico que vai operar, ele coloca luvas, porém era de ouro, e nos dedos saíam bisturis e aparelhos que é usado para operar pessoas. Como ele é um médico que trabalha, trabalha no hospital, opera pessoas, creio que o Espírito Santo deu uma visão clara do que ia acontecer com ele. E o Espírito Santo disse, virá sobre ele uma nova medicina, uma unção para milagres e operações de curas extraordinária. E quando ele levantou, pedi que ele ungisse as suas mãos e as mãos dele para ele colocar a mão nas pessoas. Quando ele chegava perto assim de uma pessoa, ela caía no chão. Então todos que estavam no altar foram ao chão. Aí ele desceu, tinha mais ou menos 800 pessoas no cinema, no cine. E ele foi colocando as mãos nos primeiros e todos eram curados. Aí ele ficou entusiasmado e correu no corredor e tinha pessoas dos dois lados. Ele com as mãos assim, ele ia passando correndo e as pessoas iam caindo, caindo, caindo. E por último, ele estava empolgado, já tinha passado meia hora. E falei, bom, basta, vamos ouvir testemunhos. E ele falou, ainda falta esse aqui, era um paralítico. E eu falei, então manda ele levantar. Daí ele levantou o paralítico. Mas eu pensei que ele estava falando que o paralítico ia testemunhar, mas ele não tinha levantado ainda. Ele levantou. Inclusive, depois ele levantou os paralíticos também, no final, no último dia também, mas foi algo diferente, porque naquele momento entra o pastor Henrique na porta e gritava assim, pastor, profeta, tem milhares de pessoas lá fora sendo curadas, abençoadas, e pela televisão e pelo rádio estão sendo curados, abençoados. Está uma loucura. A unção saiu para fora do cinema e se expandiu. E logo houve uma troca de salão, de local, o pastor foi para outro local maior, e no último dia tínhamos 5.000 pessoas. Inclusive o governador de Sucre, ele aceitou Jesus, entregou sua vida e se converteu naquele mover que durou ali 31 dias. É isso, Navarro, lembra? Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que después de haber sido transferida esa unción, comenzaron a ocurrir milagros tremendos, Depois da poderosos. transferência de unção, começou a ocorrer milagres tremendos e poderosos. Una de las cosas más importantes es que Dios había dado una palabra a través de usted. Sim, uma coisa importante que Deus deu uma palavra através de você. Dios dijo que antes de que usted se fuera, el gobernador de la ciudad se iba a entregar a Cristo. Ah, ok. Deus tinha me dado uma profecia que antes de ir embora, o governador iria entregar a sua vida para Jesus. Nadie creía. Ninguém queria. Todo el mundo decía que era una locura. O governador, ele perseguia os cristãos, como hoje na Venezuela existe uma guerra do governo contra os cristãos. El último día, No último cuando dia, ya todo estaba culminado, quando estava combinado, no último dia, tudo terminado, la gente decía, vieron, era mentira. muitas pessoas falaram que era mentira, o governador não apareceu. Mas en los últimos minutos, No último minuto, el gobernador llamó por teléfono o governador chamou por telefone. y habló a través del teléfono con el pastor en medio del servicio. No meio do culto, ele falou com o pastor no telefone. Y entregó su vida a Jesús Ele entregou sua vida a Jesus y entregó la ciudad a Jesús. e entregou a cidade para Jesus. 7 días después, 7 dias depois, él fue a la iglesia ele foi à igreja. y hizo lo mismo. É, Hizo lo mismo. ¿Lo Hizo lo mismo. no mesmo? Él entregó su vida nuevamente a Jesús Sim, entregou mesmo sua vida para Jesus. y entregou la ciudad a E Jesús. entregou outra vez a cidade a Jesus. Confirmou. Inclusive tem uma foto com ele Sim, de joelhos sim. na revista. Salió en los periódicos de la ciudad, Legal. salió en... Isso foi um fato que aconteceu em Cumanã que chamou a atenção de todo o país. Nesse último dia, estava lá o presidente da igreja quadrangular, né, do país, e pessoas de várias partes do país. Então foi algo que mexeu com toda a nação na Venezuela. Sí, y ocurrió algo importantísimo. Después que usted oró por el gobernador dice que a los 2 días lo llamó el presidente de la República Ok, tá. y lo tomó como comisionado para Ok. todo el país para asuntos internos. Olha só, eu lembro que, primeiramente, quando o pastor me chamou, Henrique Maestro, e me entregou o microfone, o Espírito Santo disse, espera um minuto, lembra? 1 minuto passado, toca o telefone. Foi o governador que estava ligando. Uma das palavras que Deus me deu ao governador foi uma profecia.
dizendo: governador, você honrou Jesus, ele vai te honrar. Você será promovido a nível nacional na política. O pastor Henrique me conta mais tarde que naquele momento tinha 12 bruxos ao redor do governador. E os bruxos falavam: não creia em pastor, pastor não tem poder. Mas 5 minutos depois, toca o telefone e era o Hugo Chávez, o presidente. E promoveu o governador a nível nacional. Então foi algo tremendo que aconteceu em Venezuela. Vamos agora à próxima parte. Depois dessa unção, como Deus começa a te usar? Tremendamente. Tremendamente. Un cambio total. Foi um cambio. Un cambio desde lo personal. Dios comenzó a trabajar áreas en mi vida que no habían sido trabajadas. Uma transformação pessoal primeiro, como nunca Deus havia trabalhado antes. E inmediatamente comenzó Dios a usarme para sanar a enfermos. Imediatamente Deus começou a usá-lo para curar os enfermos. Incluso darme técnicas dentro de la medicina que no existen para la medicina y que están trayendo milagros. Inclusive dentro da própria medicina, Deus trouxe técnicas para ele que não existe na medicina. Inclusive, fale um pouquinho, tem uma clínica... Sí, tengo una clínica de medicina biomolecular en Venezuela. Ele tem uma clínica biomolecular na Venezuela com instrumentos avançadíssimos que eu acho que nem no Brasil não tem. Y estamos sanando a personas con diabetes, con cáncer, Diabetes, câncer, estão sendo con curados. enfermedades crónicas. E enfermidades crônicas. A través de la medicina Através y de técnicas que Dios nos ha entregado que son únicas. Através de técnicas que Deus tem entregado também nessa área, tem feito milagres. E quanto assim, curas e milagres espirituais que você tem, você se transformou depois disso num pregador itinerante, até hoje está em várias nações da América e com muitos filhos, dando cobertura para muitas pessoas espirituais, muitos filhos espirituais. Fala um pouco disso. Bueno, después de eso reconocí algo que estaba experimentando algo nuevo en mi vida. Y me sentí como Eliseo. Eliseu. Me sentí como Eliseo. Comencé a experimentar lo que era la paternidad bajo la unción. Ele começou a experimentar, depois disso, o que é a paternidade debaixo da unção. La necesidad de estar debajo de ese manto, A necessidade de estar debaixo desse manto, de honrar ese manto. de honrar esse manto. Y comenzó el trabajo. E começou o trabalho. Dios comenzó a abrir naciones de la tierra Deus começou a abrir nações na terra para que yo fuera para que ele fosse y llevara esa porción que había e recibido. levar esta porção que havia recebido. Hemos viajado por Europa, por todo el continente Tem americano, viajado por Europa, continente americano, hasta Hong Kong. até Hong Kong. Y eso lo ha hecho solo Dios y la unción que Dios ha hecho. Esse foi um chamado de Deus e a unção que o capacitou para isso. E agora você está voltando por Uruguai, por Argentina. Y Brasil. Y Brasil. Estamos haciendo un viaje por Argentina, Uruguay y Brasil. E hoje você veio aqui para oficializar, para ser ungido, renovado debaixo dessa cobertura. Amén. Aleluia. Então aqui, simbolicamente, para você entender, todo crédito para ter essa unção, a capa, Eliseu, ele conquistou o que os judeus chamam de mérito. Muitos estavam assistindo Eliseu recebendo aquela capa. Mas por que eles não se aproximavam? Porque Eliseu conquistou um mérito diante de Deus e de Elias. Isso fala de honra. Honra. Então, Deus sabe quem é aqueles que vão receber, estão aptos. Ele conquistou um mérito. E eu quero dizer diante das pessoas e as pessoas que vão... Pode traduzir para mim, para o seu povo ouvir isso também? E Navarro é um filho espiritual, nasceu das minhas entranhas, gerado pelo Espírito Santo. Navarro es un hijo espiritual que nació de mis entrañas y bajo la unción y este manto. Deus me chamou para isso, para orar e gerar filhos espirituais debaixo dessa mesma unção, esse mesmo manto. Y Dios me llamó para hacer esto mismo, para dar paternidad a gente bajo esta misma unción y este mismo manto. E pessoas como Navarro alcançaram mérito diante de Deus. Y personas como Navarro alcanzaron mérito delante de Dios. Eliseu alcançou mérito para receber aquela capa. Y Eliseo recibió mérito para alcanzar esa capa. Então isso fala de honra. Y eso habla de honra. Então nós vamos honrar agora, estou honrando o meu filho perante os seus filhos também. Y ahora estoy honrando a mi hijo y a sus hijos también.
Então eu quero que vocês honrem esse servo de Deus onde ele passar. Yo quiero que ustedes honren a este siervo de Dios por donde él pasara. Pois ele alcançou esse favor de Deus, ele alcançou esta honra. Porque él alcanzó el favor de Dios y alcanzó esta honra. E onde ele vai a capa com ele. Y a donde él vaya, esa capa va con él. É como se estivéssemos assim, ó, ambos debaixo da mesma capa. Os dois, ambos. Es como si estuviéramos los dos debajo de esta capa. Então, aquele que é aliança, aquele que é amigo dele é meu amigo. Aquel que es amigo de él es mi amigo. Os seus inimigos são meus inimigos. Sus enemigos son mis enemigos. Sua família é minha família. Su familia es mi familia. Minha família é sua família. Y mi familia es su familia. Minha família é o Pai, Filho, Espírito Santo e os anjos. Y mi familia es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y los ángeles. E dele também. Amém? Y de él también. Aleluia. Quero abençoar você que tem abençoado meu filho Navarro. Y quiero bendecirle a usted que ha bendecido a mi hijo Navarro. Dizer que todo sábado eu estou nesse monte orando por todos os filhos na cobertura. Todos los sábados yo estoy orando en este monte por los hijos que le estoy dando cobertura. Estamos há 27 anos orando por isso. Y estamos desde hace 27 años orando por eso. Haverão profetas nesse tempo. Porque habrá profetas en este Que tiempo vão preparar o caminho que van a preparar el camino para a volta de Jesus. para la vuelta de Jesús. E eu creio que você que está aí assistindo, Y yo creo que usted está allí viendo. você é dos chamados para isso. Usted es uno de los llamados para eso. Então receba essa bênção em Entonces nome de reciba esa Jesus. bendición en el nombre de Jesús. Eu abençoo você em nome de Jesus. Lo bendigo a usted en el nombre de Jesús. Aleluia. Amém.